TV Tribuna em sintonia com você. Assista agora as principais notícias da nossa região no Jornal da Tribuna, segunda edição. Boa noite para você. A impressão é que eles não se preocupam em esconder. Vendem a droga em ruas movimentadas, perto de escolas e em plena luz do dia. A polícia acompanhou a movimentação de traficantes em Santos e São Vicente. 2 foram presos. Um deles, quando era menor, já havia sido apreendido pelo mesmo crime. O ponto de venda era na esquina da Rua Liberdade com o Canal 6. Parte das pedras de crack ficava escondida no muro de um ferro velho e no quintal desta casa, onde o traficante que foi preso aparece pulando. Nesta outra imagem, ele entrega a droga para um rapaz que chega de bicicleta. Aqui, caminha pela rua, encontra com um homem que carrega uma mochila, pega o dinheiro, passa a droga e vai embora. Até a prisão de Tauan Christian Santos de Oliveira, toda a movimentação foi acompanhada dentro de um carro descaracterizado por policiais da DISE. Após realização de monitoramento com câmeras, enfim, adotando metodologia própria de investigações veladas, os policiais surpreenderam um rapaz que ali vendia substância entorpecente. Essa não é a primeira vez que o jovem, que tem 18 anos, é flagrado por envolvimento no mesmo crime. Em maio deste ano, quando ainda era menor de idade, ele já tinha sido apreendido pela Polícia Civil vendendo drogas no conjunto habitacional da Aparecida, o BNH. Na época, a polícia também gravou o tráfico de drogas no local. Tauan e mais 2 menores aparecem nas imagens. O trio agia perto de uma escola municipal. Naquela ocasião, ele era menor de 18 anos, foi apreendido, submetido à entrevista com o representante do Ministério Público e logo em seguida colocado em liberdade. Dessa vez, ele já havia completado 18 anos, portanto atingiu a maioridade penal e por conta disso foi autuado em flagrante e a sua prisão dessa vez foi confirmada. Em São Vicente, na cidade náutica, teve mais flagrante. Com a equipe de Campana, toda a ação foi gravada. A cara de pau chamou a atenção dos policiais. À luz do dia, o traficante vendia drogas na rua Luiz Meireles de Araújo. Nesse vídeo, ele aparece andando ao lado de uma mulher que entrega o dinheiro. Eles continuam andando tranquilamente, até que se separam. A mulher fica esperando na esquina, enquanto o traficante vai até o estacionamento de uma escola municipal, onde guardava cocaína e crack. Pouco tempo depois, ele volta com a droga e entrega para a mulher que vai embora. Jonathan da Silva Mendes, de 22 anos, foi preso em seguida. Ele não tinha passagem pela polícia. Jonathan foi encaminhado à cadeia anexa de São Vicente. A venda de drogas é um mal que abala hoje a sociedade. É um crime contra a saúde pública que vem aí se viciando adolescentes, jovens como um todo. Então a importância da prisão para que a sociedade almeja e consiga atingir a paz social, que é o objetivo da Polícia Civil, contribuir para que a sociedade tenha paz no seu dia a dia. E a polícia segue no combate ao roubo de carga. Mais ocorrências foram registradas nesta sexta-feira. Quem traz as informações para a gente é a repórter Adriana Coutinho. Boa noite, Adriana. Oi, Janaína, boa noite a você, boa noite a todos. Uma quadrilha foi presa hoje de manhã em São Vicente. 10 homens armados invadiram uma transportadora de Praia Grande e roubaram 2 caminhões que transportavam eletrodomésticos. A polícia conseguiu localizar um desses caminhões entrando em um estacionamento na rua Frei Gaspar, em São Vicente. Interceptou esse veículo, as 10 pessoas, os 10 criminosos que estavam lá tentaram fugir. 9 foram presos e 1 conseguiu escapar. Com esses criminosos, a polícia conseguiu localizar um aparelho que bloqueia o rastreador de caminhões. Esse caso acabou indo para uma delegacia comum porque foi configurado como roubo de estabelecimento comercial, quando na verdade poderia ser um roubo de carga, até porque é uma quadrilha especializada que, segundo os policiais, deveria ser investigado pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais, que, aliás, hoje prendeu outra quadrilha. São 4 criminosos que têm extensas passagens pela polícia por roubo de cargas. Inclusive, a suspeita que eles possam ter participado de outros 5 roubos esse ano de combustíveis desde o início do ano. Com essa quadrilha que estava em um veículo parado na Alemão, foi encontrado uma arma e também uma chave, onde a polícia encontrou outro caminhão que eles usavam
para cometer esses roubos de cargas e várias ferramentas. Janaína. Obrigada pelas informações, Adriana. Preço do pedágio, Operação Comboio e a 2x8, também conhecida como Operação Subida. Todos esses pontos foram discutidos em audiência pública nesta sexta-feira. Quem mora na Baixada Santista e sobe e desce a serra por causa do trabalho ainda se lembra dos tempos em que a segunda pista da Imigrantes foi inaugurada e o preço do pedágio praticamente dobrou. A explicação para o aumento foram os custos para se construir uma das rodovias mais modernas do país. Ok, mas logo veio o primeiro questionamento. Por que quem usa só a Anchieta também tem que pagar dobrado? Principalmente quando o motorista não tem opção, ou seja, quando é implantada a Operação Subida, a 2x8. Se em determinados dias, por conta do movimento de trânsito, ele não tem o serviço colocado à sua disposição e o livre-arbítrio de escolher entre utilizar a rodovia Anchieta ou a rodovia Imigrantes, inegavelmente, sob o aspecto do Código de Defesa do Consumidor, há um impacto no preço. Ou seja, se eu não posso utilizar o sistema como um todo, por que eu pago o preço como um todo? Mais difícil talvez seja quantificar, mensurar qual é o preço. Quer dizer, não é 25, quanto é 15, 20, 18, esse número técnicos tem que fazer. Agora que o preço não pode ser o mesmo, isso me parece que não há discussão a esse respeito, precisa só querer implantar isso e colocar em prática. A Operação Comboio também foi questionada na audiência que reuniu, além do PROCON, a própria Ecovias, a Artesp, a Polícia Militar e a OAB. As críticas são tanto para o intervalo de um comboio para outro, quanto para o momento certo para pôr em prática a operação. Temos inúmeros problemas decorrentes da Operação Comboio, nós sabemos da sua importância, que é necessário para a segurança, mas que ela seja feita com critério e muitas vezes, quando a neblina estiver apenas na interligação, que parem os carros num outro ponto de retenção para que aqueles que vão descer pela Imigrantes não sejam prejudicados, que muitas vezes acarretam atraso em reuniões e problemas para toda a população. O representante da Ecovias prometeu levar todos os pontos levantados pelos participantes para a discussão na concessionária e viu como positiva a iniciativa da audiência. Foi uma oportunidade também de esclarecer alguns pontos que muitas das pessoas acabam não sabendo dos porquês das operações e vamos avaliar junto com a Artesp, nossa agência reguladora, o que pode ser feito. Lembrando sempre que a Ecovias ela tem as obrigações do seu contrato de concessão e as suas regras para poder cumprir. Segundo a Ecovias, as praças de pedágio da Anchieta e da Imigrantes são os pontos mais seguros para a retenção de veículos na Operação Comboio. Já sobre o pedágio, a empresa disse que o valor é fixado pela Artesp para todas as concessionárias e é de acordo com o quilômetro rodado. A diferença é o modelo de cobrança, que pode ser feita nos dois sentidos ou em um só. Qualquer alteração só pode ser determinada pela própria Artesp. Amanhã tem decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Às 4 da tarde, as Sereias da Vila vão receber o Rio Preto. Na casa das adversárias, é um empate, 1-1. Assim como na final do Brasileiro, a torcida promete fazer a festa na Vila Belmiro. Mas atenção, os ingressos para essa partida estão esgotados. E o projeto São Vicente Sustentável terminou com gincana. Milhares de estudantes fizeram a festa. A gincana lotou o ginásio do Clube Tumiaru. Alunos de mais de 20 escolas municipais participaram. Elas foram divididas em 5 equipes, representadas por cores diferentes. Os trabalhos desenvolvidos em sala de aula foram apresentados. Nos estandartes, a preocupação com o meio ambiente. E a garotada abusou da criatividade. Olha só, com os mascotes, com material reciclável que a turma mesmo juntou. E do começo ao fim foi assim, com muita festa o dia da gincana do projeto São Vicente Sustentável. E hoje e amanhã tem Festa das Nações em frente à sede do Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral em Guarujá. Tem música, dança, brincadeira e comidas típicas de diferentes países. Quem participa da festa ajuda no trabalho da instituição. O ingresso custa R$ 2. Hoje a festa vai até meia-noite e amanhã termina no mesmo horário e começa às 7 da noite. E depois do intervalo, veja que teve incêndio na Vila Esperança, em Cubatão.
Um incêndio destruiu moradias hoje à tarde na Vila Esperança, em Cubatão. Quem traz as informações para a gente é o repórter Renan Fiuza. Boa noite, Renan. Quantas casas foram atingidas? Oi, Janaína, tudo bem? Boa noite para você, para o pessoal de casa. Olha, é um cenário muito triste que a gente encontrou agora há pouco na Vila Esperança. Na verdade, esse incêndio aconteceu no núcleo conhecido como Vila Caíque, que fica dentro do próprio bairro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos 6 casas foram completamente destruídas, além de mais 5 moradias que ficam ao redor também foram atingidas. Infelizmente, esse número pode ser ainda maior. Esse incêndio ele começou por volta das 4 da tarde, a comunidade se uniu. Os moradores tentaram ajudar a princípio como podiam, com baldes d'água, mangueira. Na sequência, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram, pelo menos 35 bombeiros trabalharam incansavelmente por mais de 2 horas para combater as chamas, né? Eu conversei também lá com uma moradora que estava, claro, muito abalada, tinha perdido tudo. Ela me disse que ouviu um forte barulho, quando abriu a janela estava tudo pegando fogo. Infelizmente, ela perdeu tudo. Ela só teve tempo de pegar a filha, que estava no quarto, e correr. Uma notícia muito triste, viu, Janaína? Triste mesmo, Renan. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você. Moradores do Morro da Nova Sintra disseram que viram piranhas na Lagoa da Saudade. A prefeitura decidiu, então, colocar uma faixa aí para alertar as pessoas para não nadar por lá. Amanhã o sol brilha forte em toda a região. A máxima deve chegar aos 25 graus em Bertioga no período da tarde. Os ventos vão soprar de nordeste pela manhã e de sudeste à tarde. Em Santos, a temperatura deve alcançar 27. Em São Vicente, deve fazer 26. O mar fica calmo ainda nas praias, com ondas de até 1 metro próximo à costa. A temperatura nesta noite deve ser de 21 graus em Praia Grande. Mais ao sul da Baixada, o dia fica ensolarado amanhã. A máxima deve ser de 26 em Mongaguá. À noite, a mínima em Itanhaém deve ser de 20 graus. E em Peruíbe teremos máxima de 26 e mínima de 20. O tempo fica aberto também no Vale do Ribeira. Neste sábado, a temperatura atinge máxima de 27 graus em Iguape e em Ilha Comprida. E à noite, deve fazer 20 graus em Cajati. Pelo menos até domingo deve ter maré seca por aqui. Segundo pesquisadores, o fenômeno é comum na primavera. O mar que chegava nas pedras, na ponta da praia, ficou mais afastado. A faixa de areia também aumentou em outros trechos. Do alto, a gente vê ainda melhor. O mar recuou 35 centímetros. A gente tem as referências, né, que a gente está sempre aqui dando aula. Aí tem dia que está mais próximo à rampa, dia mais afastado. Hoje está um pouco mais afastado que o normal. E eu percebo que tem épocas que ela baixa bastante. Agora, cientificamente, não sei porquê, tecnicamente, não sei porquê. É o que os especialistas chamam de maré seca. A gente tem a influência meteorológica, a influência dos ventos e principalmente a influência astronômica, né? O Sol e a Lua, eles estão alinhados, que é o caso que acontece agora, nessa semana. A gente está numa lua cheia, ele puxa a água com mais força, tem uma força gravitacional maior. E aí faz com que tenham variações maiores da maré. A previsão é de que fique assim até domingo, quando a maré volta a subir. O fenômeno da maré seca é bem comum na primavera, mas por aqui a gente já viu isso antes. Nós tivemos aí no mês de agosto uma descida de 60 centímetros, né, uma maré negativa de 60 centímetros, que foi o evento mais extremo que nós já registramos aqui para a região. O problema maior é relacionado à navegação, daqueles navios que precisam de um calado operacional mais elevado, eles acabam tendo que aguardar uma próxima janela favorável de maré e também a própria navegação de pequeno porte, né, a dificuldade de atracação, né, de saída e retorno nesse período fica prejudicada. Por enquanto é só, mas no G1 você acompanha outras notícias da região e pode rever as reportagens que passamos aqui. Uma excelente sexta-feira para você e um bom fim de semana.